A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo, amém. Tem uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Fazes como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes pão assado ao borralho. Borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha: E velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Amém? Palavra é uma palavra forte para você nesse dia, é uma palavra que vem do trono de Deus para o seu coração. Nós estamos a falar aqui de um casal, né, que se tornou o pai e a mãe de todos nós. Um casal que veio com uma promessa na impossibilidade deles, porque a própria palavra está dizendo que eles eram já velhos, avançados em idade. Sara já não tinha o costume das mulheres, não tinha o período menstrual. Então você olha aqui e você vê que era impossível. Era impossível olhar para um casal idoso e falar que vai ter um filho. O capítulo 18 começa narrando com um momento assim cansativo, bem dizer assim, para Abraão. Ele está assentado à entrada da tenda. E a palavra está dizendo aqui que era no maior calor do dia. Eu não sei o que se passava na cabeça de Abraão, mas tem aquele momento que, mesmo com aquele calor na minha cabeça, a vir contra mim, eu quero estar do lado de fora para ver o que está se passando, porque eu já não aguento mais estar dentro da tenda. Abraão já estava à espera de uma promessa do Senhor. Ele sabia que Deus havia falado com ele e ele sabia que Deus era fiel para cumprir a promessa que o havia um dia prometido. Abraão está sentado e no Oriente e no Antigo Oriente, em certas regiões do Antigo Oriente, havia o costume de um anfitrião receber, com hospitalidade os viajantes que cruzavam aquelas rotas, aqueles lugares aonde eles estavam. Então, Abraão viu aqueles
3 homens. Ele levantou os olhos e ele viu 3 homens de pé em frente dele. É claro que, como por costume daquela região, ele traz aqueles homens, aqueles anfitriões para casa. Ele quer agradar aqueles 3 que ali estão. Ele estava sentado e ele observa que está chegando 3 homens, e quando ele se depara, ele vê esses 3 homens de pé de frente dele. Ele vai, quando ele vê e confirma que realmente são visitantes, ele corre da porta da tenda onde ele estava e ele vai de encontro a esses 3 homens e ele se prostra, ele se humilha diante deles. E ele fala para eles: Senhor, se eu acho graça diante de vocês, se vocês simpatizaram comigo, eu rogo vocês que não passem da minha casa sem antes experimentar aquilo que eu tenho para vocês. Eu quero trazer para vocês água, eu quero trazer água para vocês lavarem os pés. Eu quero que vocês fiquem debaixo dessas árvores aqui e fiquem em repouso, descansem, porque era um sol quente. Era a hora que o calor do dia estava no topo, sabe bem dizer assim, no calor do meio-dia, aquele calor assim insuportável. Era o calor assim que ele estava lá. Ele tinha árvores, mas ele não estava debaixo das árvores. Ele estava lá de frente à tenda. É como se Abraão tivesse assim: eu estou à espera que Deus me responda. Sabe quando é no maior calor do dia, quando você já não suporta mais esperar, quando você já está no fim das suas forças, quando você já não tem paciência de esperar, quando você olha a circunstância e fala: Deus, quando é que o Senhor vai me ouvir? É no maior calor do dia, é que você vai receber a visita dos anjos do Senhor. Abraão estava à espera de algo, é notório isso, ele está confiante. Ele não está ali se bronzeando, não. Ele está ali esperando uma resposta de Deus. Ele está ali à espera que Deus responda a sua oração. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão à espera como Abraão, à espera de uma resposta fiel da parte de Deus. À espera que Deus realize aquilo que há um tempo atrás te prometeu. A promessa, ela está de pé, mas ainda não aconteceu. A promessa estava de pé na vida de Abraão, mas ainda não havia acontecido. Ele observa que aqueles 3 homens, eles eram diferentes. Havia algo neles. Ele se prostra diante deles: fica na minha casa, pegue esta água, lava os vossos pés, fique debaixo desta árvore, vou preparar comida para vós. Se eu acho mercê diante de vós, por favor, fique aqui comigo. Aqueles anjos, a palavra diz que aqueles homens, eles olharam para Abraão e disseram assim: fazes como disseste. E ele foi lá para a tenda da Sara. Dá para perceber que havia 2 tendas, ou poderia ter mais tendas, né, dos funcionários, né, dos criados, mas havia a tenda que era específica para Abraão, porque ele estava de frente à tenda, à entrada da tenda. Mas há outra tenda porque ele foi até a outra tenda de Sara. E ele chegou até Sara e falou: olha, Sara, tem aqui 3 homens que vieram como visitantes, estão passando por aqui. Prepara, Sara, vai lá preparar pães, vai lá preparar, pega medidas de flor de farinha, vai lá fazer um assado, traga tudo, traz carne também, vai lá pegar um novilho, mata ele bem terrinho, prepara tudo e traz para mim para entregar para eles. Ela foi lá e preparou tudo, preparou coalhada, matou o novilho, preparou pães. Só que Abraão, ele estava observando, ele sabia que via alguma coisa dali. A gente sabe que quando a coisa está apertando, quando aquela coisa, sabe quando vem aquela revolta da situação que a gente está vivendo? Já aconteceu isso com você? Aquela revolta. Você já não está aceitando mais a situação. Você já está cansado de esperar. Você já está fadigado de estar aí debaixo desse sol quente. Você está do lado de fora da tenda. Por quê? Porque se eu estiver do lado de dentro da tenda, eu não vejo nada. Então eu tenho que enfrentar o calor do dia para ver aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Ele sai da tenda. Ele fica lá de frente à tenda. Tá calor? Tá insuportável? Tá me deixando angustiado? Tá. Mas tem algo chegando aí.
Tem uma novidade que vem aí. E para que eu possa ver essa novidade, eu tenho que sair da tenda. Eu tenho que entender o que Deus tem para mim. Ele pega comida e ele vai junto a eles. Eles estão debaixo da árvore, eles estão no fresquinho. Sabe que quando está muito sol e você encontra uma árvore, você fala, eu encontrei um refúgio. Está muito fresco aqui, está muito confortável aqui. Ele pega a comida e ele leva para eles. E a palavra diz que eles comem a comida. Só que a intenção deles era não só agradar Abraão, mas era realizar o desejo do coração de Abraão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O subtítulo do capítulo 18 fala o Senhor e dois anjos. O Senhor e dois anjos. Aqui a gente entende, muita gente fala assim, mas como Deus, ele vem na terra, ele não pode pisar. Deus, ele faz o que ele quer. Deus, presta atenção que eu vou falar uma coisa para você, porque é muito sério que eu vou falar para você. Ele é Deus. Ninguém impede Deus. Ele criou o mundo. O mundo é dele. A terra é dele. Ele anda onde ele quer, ele vai aonde quer, ele faz o que ele quer. Lá na Torre de Babel, o povo só tinha uma linguagem, falava só um idioma. Só que eles começaram a criar dentro deles expectativas fora da vontade de Deus. E eles disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, vamos queimar os tijolos, vamos começar a trazer pedra, vamos pegar betume, argamassa, vamos fazer tudo. E vamos criar uma cidade. Nós vamos edificar uma cidade. Nós queremos construir uma torre, e essa torre vai ser tão alta que o nosso desejo é que ela chegue até os céus. E quando lá chegar, eu tenho certeza que a nossa fama vai alcançar multidões e nós nos tornaremos celebres. O nosso nome vai ser falado. A palavra diz lá em 11:5 de Gênesis, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Quem desceu? O Senhor. Quem viu? O Senhor. Ele desceu para ver ali os filhos dos homens. Aí a palavra diz lá no 7, olha a trindade. Porque o que falou com Abraão, esses três homens aqui, era a trindade. O Senhor e dois anjos. Porque quando Deus observa que o Senhor, ele sempre traz a trindade. Aí lá no versículo 7 ele fala assim, vinde. Olha, vinde. Ele está chamando alguém. Descemos e confundamos ali a sua linguagem, para que cada um não entenda a linguagem de outro. Vinde, descemos. No capítulo 18, nós estamos vendo uma cena em que ele estava sentado e ele observa que chega 3 homens de pé de frente a ele. É a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele fala assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem, existem. Nós estamos a falar aqui de uma promessa grande. A Trindade apareceu. A Trindade falou com o próprio Moisés, com o próprio Abraão e também Moisés. Aí muita gente fala assim, mas quem ver a Deus não vai ficar vivo. Lá no livro de João, fala sobre isso. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Livro de João. Mas lá na frente, no capítulo 6, versículo
47. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas antes disso, a palavra fala assim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ninguém viu o Pai, mas salvo, quer dizer, mas tem aquele que vem de Deus, este o tenho visto. Abraão, ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha uma promessa. Ele estava alimentando uma promessa, não era uma promessa pequena não, era uma promessa grande. Era uma promessa de não saber mais contar a sua descendência, de olhar para o céu e contar as estrelas e se perder. É olhar para a areia do mar e não tem por onde começar. Esta era a promessa que Deus tinha para eles. Então Deus aparece aqui para Abraão, o próprio Senhor aparece para ele. E está fazendo uma visita para ele. É tão interessante que eles estão lá porque eles querem anunciar algo que ele estava à espera. E Deus está anunciando algo que você está à espera. Deus está falando com você de algo que você está à espera. Eu sei que está apertado. Eu sei que o calor está insuportável. Eu sei que a vontade era de sair de frente dessa tenda e não mais esperar pela promessa, desistir de tudo, mas era necessário ele estar do lado de fora porque algo ia acontecer. Algo ia acontecer. Não sabia ele que o próprio Deus estava lá para visitá-lo. Não sabia ele, na velhice dele, que Deus ia operar um grande milagre. Eu tenho que aprender isso. De uma vez por todas, eu tenho que acreditar no poder de Deus. Ele não está limitado. Ninguém limita o poder de Deus. Eles estão lá comendo. Engraçado, né? Um ser espiritual comendo. Ali você está vendo o quê? A manifestação visível do próprio Deus. Era a manifestação de Deus. Abraão entendia que ele estava diante de um ser sobrenatural. Ele sabia que algo estava vindo ali e que aconteceria um grande milagre. Eles estão lá. Eles estão debaixo da árvore. Só que eles perguntam, Sara, como é que eles sabiam? Eles eram desconhecidos para Abraão. Abraão não os conhecia. Mas eles conheciam muito bem Abraão e a sua família. Algo desconhecido para Deus? Algo que se passa na sua vida que Deus desconhece? Tem alguma coisa aí na sua vida que Deus passou desapercebido? Acha que tudo aquilo que você vive, Deus não contempla? Ele sabe seu nome, sobrenome, com quem você é casado, com quem você namora, qual universidade você vai, qual o trabalho que você executa, qual a profissão que você ama fazer, aquilo que você não gosta. Ele sabe, a comida que você adora, aquilo que você detesta. Passa alguma coisa desapercebida diante dos olhos do teu Deus? Não. Eles fazem uma pergunta. Sara, tua mulher, onde está? Eu tenho algo com a Sara. Eu tenho algo para fazer na vida desta mulher. Hoje eu vou mudar a sorte dela. Mas Senhor, sou velha. Já passou os meus anos. Já cessou o costume. Já não tenho mais esperança. Não, Sara. Hoje eu tenho algo para fazer na sua vida. Hoje eu tenho algo para mudar dentro de você. Sabe aquilo que está seco, sem vida, sem esperança, morto? O que é morto? Sem vida, gente. Acabou. Morreu. Quando uma pessoa morre, acabou. Lá vai ser enterrado os sonhos, os planos, os objetivos, as vontades, os desejos. Tudo enterrado. Morto. Acabou. Mas aí, o nosso Deus, Ele é o Deus da vida. E Ele dá vida quando todos já deu como morto. Quando já cheira mal. Lembra de Lázaro? Senhor, já cheira mal. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já cheira mal, Senhor. Sabe o que Jesus responde? Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia. Eu sei que está morto, perdeu a esperança. Eu sei que tem pessoas que vão me ouvir que vai dizer assim, Silene, eu estou como Abraão. Tenho até um pouquinho de fé porque eu estou do lado de fora da tenda. Mas eu já não tenho esperança de ver mais nada. Parece que está tudo morto. Parece que o calor está me sufocando. Parece que eu sinto esse calor, essa brasa em cima da minha cabeça. Eu não consigo refletir, eu não consigo pensar, eu não consigo olhar adiante. Mas deixa eu te falar algo. O Espírito Santo está dizendo para você, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você não tenha mais esperança, ainda que você está aí, olha, sabe, doente espiritualmente. Sabe aquele dia que você acorda assim, sem força, sem vontade, sem esperança? Vai dizer, nunca você acordou assim? Claro, tem aquele dia que é angustiante, que você olha assim, por que eu levantei? Por que esse dia existe? Por quê? Porque nós não tiramos o porquê. Mas nesse dia, o Senhor, Ele contempla. E Ele sabe do nosso limite, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe o ponto estratégico, Ele sabe a hora exata de entrar com a intervenção dEle e trabalhar em seu favor. Ele estava trabalhando em favor da Sara, Ele estava trabalhando em favor de Abraão. O que Ele queria? Ele queria passar para eles, que para eles poderia ser impossível mesmo, e era. Mesmo que se ele estivesse nos dias atuais com intervenção médica, não daria certo. Mas o nosso Deus não precisa de intervenção humana. O nosso Deus não precisa de ajuda humana. Ele só precisa da nossa fé para operar o milagre que nós precisamos. Ele precisa da sua fé. Ele precisa ver a sua fé para que as coisas aconteçam na sua vida. E vai acontecer. Sara, presta atenção uma coisa. Sara, ela duvidou. E tem coisas na nossa vida que a gente duvida também. Como Deus? Eu não posso. Como Deus? Eu não consigo. Como Deus? Não vai lá. Não funciona. Como Deus? Tem coisas na nossa vida que a gente também faz isso. Como eu vou fazer isso? Impossível, Deus. Aí o que o Senhor fala? A palavra fala lá em Hebreus 11 que ela participa. O escritor de Hebreus, do livro de Hebreus, ele fala sobre aqueles que foram extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. E Sara, ela está lá em 11:11, pela fé, também, a própria, olha gente, própria Sara, não significa, o que significa própria Sara? Podia dizer assim, podia falar assim, pela fé, também Sara recebeu, não, aqui está dizendo, pela fé, também, a própria Sara, aquela que estava com a fé assim, minúscula, sem esperança, na velhice. Aí o escritor do livro de Hebreus, ele fala, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Você vai receber poder para gerar o seu milagre. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vai receber poder de Deus para você receber o seu milagre. Você precisa se renovar. Você precisa levantar a sua cabeça e entender que Deus, Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Sara recebeu poder para ser mãe. No obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem é fiel? Quem é fiel na tua vida? Quem é que te fez a promessa? Por isso também de aliás, já amortecido, já morto, sem esperança, saiu deles uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amortecido, parado, estagnado. Eu estou falando com pessoas aqui que está assim, como ele, como ela, sem esperança de nada, amortecidos, cansados.
Mas saiu deles uma posteridade. Saiu deles uma promessa. Mas era tão numerosa que não se podia contar. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande, mas tão grande que nem você mesmo vai saber contar o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que nem você mesmo vai entender. Você acha que o nosso Deus é pequeno? Você acha que o teu Deus ele é pequeno? Ele não é pequeno. Eu sinto a presença de Deus ao pregar essa palavra e o Espírito Santo de Deus está falando aqui, mulher. Eu disse a ti que abriria o teu ventre e você geraria. E tu disseste para mim, Deus, isso não vai dar certo, isso é impossível, acabou. Já deu o que tinha que dar. Deus está falando para você, mulher, quando era Massudecantas que eu falei alguma coisa e voltei atrás com a minha palavra, mulher, não percebes você que sou eu o Deus da vida? Não entendes você que eu sou o Deus que dou filhos? Não entendeu ainda que eu sou o Deus que abre e fecha o amado e quando eu quero fazer? Mulher, canta lá. Levanta a tua cabeça nesse dia. Fui o mesmo Deus que falei com meu filho. Ele fez uma promessa e cumpri a minha promessa. E sou o mesmo Deus que falo contigo e te digo, fiz uma promessa. E eis que eu estou aqui para falar contigo. Levante a cabeça, porque será gerado. Eu vou além da medicina. Ninguém entende os meus planos. Ninguém compreende o meu debalacho de cantas. Mas eu digo para ti, mulher, nesse dia, você que acordou, e a primeira coisa que vem na tua cabeça, Senhor, até quando? E eu respondo para ti até quando eu quiser. Porque eu sou o Deus que dê cantas e envergonha o homem. Que querem ir além do meu poder. Não sabes tu que eu endureço o coração do homem? Para quê? Para que a minha glória seja revelada. Não entende ainda que eu deixei você vir até esse limite para que a minha glória seja revelada na tua vida? Até para que a tua fé cresça em mim? Há uma mulher aqui, cantas que teve uma perda canta muito difícil. E ela olha para a casa dela e ela sente uma tristeza tão grande. Ela só pensa em chorar. Ela entra, ela chora. Ela sai, ela chora. E o Senhor me mostra uma escada canta para serem apartamentos. E ela canta. E há dias que a vontade dela é sentar naquela escada e não fazer nada. Deus está dizendo para ti nesse dia, mulher. Eis que eu encherei você de lamanais de filhos. Entende o que eu falo para ti? Darei de filhos para ti. Colocarei dentro de ti e a tua casa se alegrará em mim. Contempla aí de laço ainda este ano. Se receberás uma notícia, e saberás que eu sou Deus, que não volto com a minha palavra, diz o Senhor. O Senhor precisava entregar essa mensagem para alguém. Há pessoas aqui que estão ouvindo, e eu sei que o Espírito Santo vai falar, e está falando com você. Nós estamos aqui a deparar com uma situação onde eles perguntam onde está Sara. E Abraão fala, Sara está na tenda. Aí ele olha para Abraão e não diz para Abraão, chama Sara. Não, ele olha para Abraão e fala assim, certamente eu voltarei a ti daqui 1 ano. Daqui o quê? 1 ano. A Sara, a tua mulher, ela dará à luz um filho. Sara estava escutando tudo. Ela estava lá na entrada da porta da tenda, estava lá por trás deles, ouvindo o que estava se passando. Aí ela riu-se.
Ela lembrou da impossibilidade dela. Meu marido velho, eu sou velha, não tenho o costume das mulheres. Ela riu-se. A gente sabe que o rir, ele vem de uma decorrência, de uma alegria. Né? As expressões faciais, elas mudam. Nós achamos graça, nós rimos. Mas aqui o rir de Sara, ela estava escarnecer. Ela estava a achar graça daquilo. Quem são esses malucos para falar que eu vou gerar filhos na minha idade? O rir de Sara era de troçar, era de zombar, é de zombaria. O rir de Sara não era um rir de alegria. Sabe quando Deus faz a promessa para você e você ri com um olhar sem brincadeira, com um olhar de deboche, com um jeito debochado, porque você não está acreditando devido às circunstâncias que você está vivendo. Você fala assim, como Deus? A única coisa que me resta é rir dessa situação. Olha a onisciência de Deus. Ela ri no íntimo. Ninguém está vendo. Ela comenta com ela mesma. Ninguém está vendo. Eu, depois de velha, meu marido velho, eu vou ter prazer. Vou gerar filhos. Ela, ninguém estava vendo. É aí que você não entende. Quando ninguém está te vendo, Deus está. Quando você está aí, sozinho, pensando que está, porque Deus está contigo. O tempo todo, Deus estava com eles, mas eles não estavam entendendo porque o milagre não acontecia. E a gente pensa assim, quando não está acontecendo, Deus não está comigo, mas Ele está. Nós não estamos vendo, mas Ele está. Aí Sara riu. E a palavra fala assim que o próprio Senhor pergunta a Abraão. Abraão, por que se riu Sara? E ainda ela disse, será verdade que ainda darei à luz sendo velha? Olha a onisciência de Deus. Ele viu ela rindo e viu ela falando com ela própria. E ele estava com quem? Com Abraão. Estava distante. Ele não estava com Sara. Viu a onisciência de Deus? Ele fala com você e ele já está indo lá naquilo que você não pode fazer. Ele estava falando com Abraão e já estava visitando a Sara no íntimo dela. Eu falo para você que o coração é uma terra que só Deus pode andar. Ninguém mais pode andar na terra, nesse coração, nessa terra, a não ser Deus. Ele estava sondando a mente, o coração dela. E ele estava vendo o que ela estava falando. Aí, ele faz uma pergunta. Porque ele sabia que Sara, ela estava ouvindo tudo. Deus estava falando com Abraão para servir para Sara. Aí ele olha para Abraão e fala assim, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada impossível para o teu Deus. Creia que Deus é poderoso para fazer. Deus ressuscita mortos. Deus cura enfermidades. Deus traz alegria. Deus abre a madre. Deus tira lá do monturo necessitado. Faz-se assentar com os príncipes, com os nobres dessa terra. Não há nada impossível para o teu Deus. Eu quero te dar essa palavra de esperança nesse dia, porque eu sinto a presença de Deus a anunciar essa palavra para você. Deus está falando aqui, nada é impossível para mim. Você jovem que está precisando de dinheiro para pagar as mensalidades da tua faculdade, Deus está falando para você, não preocupa o teu coração, nada é impossível para mim. Você começou, você vai até o fim, diz o Senhor. Em vez de você perguntar de onde vem, comece a acreditar que Ele vem. De onde vem? Não, Ele vem. Ah, de onde vem esse dinheiro? Não, Ele vem. Ele vem por você. Ele está falando com você. Eu não sei a fonte, de onde vem,
mas eu sei que ele vem. Eu não sei como eu vou fazer, mas uma coisa eu sei, ele vai fazer. Não sei como falar, não sei, mas ele vai falar por mim. Ele vai fazer por mim. Ele está falando aqui, ele vai realizar desejos do teu coração, ele vai entrar nessa causa impossível aos teus olhos, ele vai fazer um grande milagre na sua vida que você mesmo vai ficar de boca aberta quando isso acontecer. Sara, ela amamentou, gente. Ela deu leite na velhice dela. Quem é que pode fazer isso? Quem é? Disse ter algum ser aqui sobrenatural que pode realizar isso? Não, somente Deus. O sobrenatural pertence a Ele. Há acaso para o Senhor coisa demasiadamente difícil, Abraão? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara, ela terá um filho. Sara ficou tão receosa. Como é que eles ficaram sabendo que eu estava rindo e debatendo dentro de mim? E disse logo, não me ri, eu não me ri. Aí o Senhor responde, não é assim, Sara. É certo que riste. Ou seja, é certo que você duvidou. Mas eu não vou pela tua fé não, Sara. Porque eu tenho uma promessa que é maior do que aquilo que está dentro de você. Eu não vou pelas suas circunstâncias não, Sara. Eu vou por aquilo que um dia eu prometi a você. Eu estou falando aqui e o Espírito Santo de Deus mostra uma casa. Mas assim, uma casa cheia, gente. Uma casa próxima. Uma casa cheia de alegria. Sabe, eu ouço, o Espírito Santo de Deus está fazendo eu ouvir. Eu estou ouvindo. As crianças rindo. Deus está falando assim, olha, eu estou abençoando uma mulher aqui. A casa dela vai ser uma casa de alegria. Porque a casa dela até agora tem sido uma casa de luto, de choro. Aí o Espírito Santo tá, olha, eu vejo claramente crianças em volta da mesa e rindo, mas riem, sabe aquela risadinha? Sabe, meus filhos às vezes põem os dois assim a brincarem, eles riem, eu escuto, estão sempre a rir. Eu escuto barulhos de criança em volta da mesa e eles riem, eles brincam. A casa está alegre, arabaxuriá, e Deus está falando, eu vou fazer isso. Eu vou mudar, eu vou tirar o teu pano de saco, de humilhação, e eu vou trocar esse pano de saco e vou trazer alegria. Mas vai ser uma alegria completa, não é assim, uma alegria, uma coisinha aqui, não, vai ser tudo. Vou mudar tudo. Reabaxuriá, massuri, riaxicá, massuricanto, labaxuria, xibasuricacho, machuricanta, lamanás. Te prepara, diz o Senhor. Prepara o teu coração. Porque grandes coisas eu estou fazendo no meio de vós, diz o Senhor. Assim como eu mudei a sorte de Sara, assim como eu abri a madre dela, assim como eu coloquei dentro dela, Rabaçu de cantas, um fruto, Ariacho de cantas, eu estou colocando dentro de você. Deus está falando aqui em mistério. Tem coisas aqui que Deus está mudando, mas não é para agora, é para sempre. Ariacho de canta, vai ser uma mudança para sempre. Vai ser um giro assim de 360 graus. Deus está falando assim, vou mudar tudo. É uma palavra para você levantar nesse dia. Você que está aí desanimado, você que perdeu a esperança de vida, você que disse para o Senhor que o Senhor havia te esquecido. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu. Pensa você que Sara também não pensou? Não, isso não vai acontecer, já acabou. Chegou o costume das mulheres cerrou, o meu marido está velho, eu estou velha. Como? Não, acabou. Deus está falando assim, eu sou Deus que quando venho, eu venho para solucionar, eu venho para mudar todas as circunstâncias, aquilo que você acha assim, que não dá mais. Deus está falando, eu sou o Senhor. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é. E ele vai fazer na sua vida. Pega essa palavra. Eu falo, pega essa palavra porque às vezes a gente ouve tanta coisa e não guarda. Guarda esse dia. Anota. Anota aí, se você tiver uma data, tiver um caderno para anotar uma data. Fala assim, o Senhor falou comigo nesse dia, nessa hora. E o Senhor disse que ia mudar a minha vida. Daqui um tempo. Daqui um ano. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando. Daqui um ano. Você vai voltar nessa escrita que você anotou. E você vai lembrar dessa mensagem. Anota essa mensagem. Anota o dia. Porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu voltarei a ti. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti. E terá um filho. Esta é uma palavra profética.
É só para quem crê, gente. Para quem não crê, não vale a pena ficar perdendo tempo. Se você duvida no seu coração, não vale a pena ficar perdendo tempo escutando assim. Não escuta, deixa para lá. Mas se você crê, você vai anotar aí. Anota. Quando Deus fala assim profundamente comigo, gente, eu anoto. Depois eu vou lá e vejo como aconteceu. Anota esse dia, anota essa mensagem, porque você vai testemunhar, como Sara testemunhou. Sara não podia. Não podia, gente, não podia. A palavra fala assim, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E ela disse, Deus me deu um motivo de riso. Mas não é aquele riso de troçar, de debochar, de escarnecer, de achar graça. Não, ela está falando assim, Deus me deu um motivo de riso, que é aquela que vem na decorrência de uma alegria. Esse riso dela é de uma alegria. Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E a gente ri, a gente acha engraçada a história de Sara. Olha como a palavra de Deus é tremenda, as escrituras é tremenda. Ela está falando assim, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ah? Aí ela acrescenta, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Graças a Deus por essa mensagem. Ore amassuricanto lamashurika. Quando é tudo impossível, é aí que Deus trabalha. Quando eu não posso, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando. Quando eu não posso, quando você não pode, Ele pode. E Ele está te visitando. Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida. Ele tem algo para fazer aí que você está à espera, como Abraão, de frente à tenda, no maior calor do dia. Assentada à entrada da tenda no maior calor do dia. Você está como Abraão. Está difícil, está apertado, está acirrado. Mas você está lá de fora. Porque você sabe que Deus, Ele não vai retroceder. Mas antes Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que apraz o coração dele. Tem promessa de Deus se cumprindo aqui. Tem promessas de Deus se cumprindo nesse dia. Tem portas que Deus está abrindo para você. Tem milagres que Deus está operando na sua casa. Creia nessa palavra. O Espírito Santo de Deus está ministrando aqui e é fortíssimo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Tem novidade de Deus para você. O Espírito Santo faz-me rever novamente essa cena, que essa casa cheia de crianças, rindo, se alegrando. E você no meio dela. Não sabendo como agradecer, porque vai ser tão grande a bênção que você não vai ter palavras para expressar ao Senhor tanta gratidão. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.